Olá, tudo bem? Eu sou o subtenente Everton, deputado estadual aqui no Paraná, e hoje eu venho trazer para você a leitura da ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964. Independente da sua convicção ideológica, o meu objetivo de trabalho é construir, é unir a população e trabalhar em prol de todos. Então hoje eu vou aqui só fazer a leitura a respeito dessa data, que é uma data tão importante para todos nós, independentemente da sua posição política ou ideológica. Então vamos lá? Ministério da Defesa, ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964. Brasília, Distrito Federal, 31 de março de 2019. As Forças Armadas participam da história da nossa gente, sempre alinhadas com as suas legítimas aspirações. O 31 de março de 1964 foi um episódio simbólico dessa identificação, dando ensejo ao cumprimento da Constituição Federal de 1946, quando o Congresso Nacional, em 2 de abril, declarou a vacância do cargo de presidente da República e realizou, no dia 11, a eleição indireta do presidente Castelo Branco, que tomou posse no dia 15. Enxergar o Brasil daquela época em perspectiva histórica nos oferece a oportunidade de constatar a verdade e, principalmente, de exercitar o maior ativo humano, a capacidade de aprender. Desde o início da formação da nacionalidade, ainda no período colonial, passando pelos processos de independência, de afirmação da soberania e de consolidação territorial, até a adoção do modelo republicano, o país vivenciou com maior ou menor nível de conflitos evolução civilizatória que o trouxe até o alvorecer do século XX. O início do século passado representou para a sociedade brasileira o despertar para os fenômenos da industrialização, da urbanização e da modernização que haviam produzido desequilíbrios de poder, notadamente no continente europeu. Como resultado do impacto político, econômico e social, a humanidade se viu envolvida na Primeira Guerra Mundial e assistiu ao avanço de ideologias totalitárias em ambos os extremos do espectro ideológico. Como faces de uma mesma moeda, tanto o comunismo quanto o nazifascismo passaram a constituir as principais ameaças à liberdade e à democracia. Contra esses radicalismos, o povo brasileiro teve que defender a democracia com seus cidadãos fardados. Em 1935, foram desarticulados os amotinados da intentona comunista. Na Segunda Guerra Mundial, foram derrotadas as forças do Eixo, com a participação da Marinha do Brasil no patrulhamento do Atlântico Sul e Caribe, do Exército Brasileiro com a Força Expedicionária Brasileira nos campos de batalha da Itália e da Força Aérea Brasileira nos céus europeus. A geração que empreendeu essa defesa dos ideais de liberdade com o sacrifício de muitos brasileiros voltaria a ser testada no pós-guerra. A polarização provocada pela Guerra Fria entre as democracias e o bloco comunista afetou todas as regiões do globo, provocando conflitos de natureza revolucionária no continente americano a partir da década de 1950. O 31 de março de 1964 estava inserido no ambiente da Guerra Fria, que se refletia pelo mundo e penetrava no país. As famílias no Brasil estavam alarmadas e colocaram-se em marcha. Diante de um cenário de graves convulsões, foi interrompida a escalada em direção ao totalitarismo. As Forças Armadas, atendendo ao clamor da ampla maioria da população e da imprensa brasileira, assumiram o papel de estabilização daquele processo. Em 1979, um pacto de pacificação foi configurado na Lei da Anistia e viabilizou a transição para uma democracia que se estabeleceu definitiva e enriquecida com os aprendizados daqueles tempos difíceis. As lições aprendidas com a história foram transformadas em ensinamentos para as novas gerações. Como todo processo histórico, o período que se seguiu experimentou avanços. As Forças Armadas, como instituições brasileiras, acompanharam essas mudanças. Em estrita observância ao regramento democrático, vem mantendo foco na sua missão constitucional e subordinadas ao poder constitucional,
com o propósito de manter a paz e a estabilidade, para que as pessoas possam construir suas vidas. 55 anos passados, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica reconhecem o papel desempenhado por aqueles que, ao se depararem com os desafios próprios da época, agiram conforme os anseios da nação brasileira. Mais que isso, reafirmaram o compromisso com a liberdade e a democracia pelas quais têm lutado ao longo da história. Assina Fernando Azevedo e Silva, Ministro da Defesa. Ilques Barbosa Júnior, Almirante de Esquadra, Comandante da Marinha. General de Exército Edson Leal Pujol, Comandante do Exército. Tenente Brigadeiro do Ar Antônio C.M. Bermudes, Comandante da Aeronáutica. Como eu falei no início, não cabe a mim discutir questões ideológicas, discutir quem estava certo e quem estava errado. O próprio texto do nosso Ministro da Defesa mostra que as instituições militares continuam trabalhando em prol da nação e de tudo isso que aconteceu, nós, militares, políticos, sociedade, temos que tirar lições, aprendizados e ensinamentos de tudo que aconteceu. Cabe a mim, hoje, como parlamentar, trabalhar em prol de todos, independentemente de posição ideológica, independente de partido. Por isso, eu peço a você que acompanha o meu trabalho, que pense também desta forma, porque nós temos que trabalhar em prol da nação. Todos somos brasileiros e nós temos que sempre pensar que a nossa pátria está acima de todos nós. E todos nós temos que trabalhar para construirmos aquele Brasil que todos nós sonhamos. Um Brasil de primeiro mundo, um Brasil onde a gente consiga reduzir a fome e as desigualdades sociais. Muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento e peço a você que compartilhe esse vídeo com as suas redes para que a gente possa juntos construir um Brasil melhor para todos. Um abraço.